A maioria das pessoas cresce achando que o Sol é gigantesco, e ele é, se comparado aos planetas do Sistema Solar. Mas e se eu te disser que, no grande palco do universo, o nosso astro-rei não passa de um ponto minúsculo? Existem estrelas tão imensas que fazem o Sol parecer uma mera fagulha perdida no espaço. Algumas são tão colossais que poderiam engolir Saturno e ainda sobraria espaço. Só que aqui está a parte mais surpreendente. A maior estrela conhecida desafia qualquer lógica humana. Seu tamanho é tão absurdo que uma viagem ao redor dela, na velocidade da luz, levaria horas. Mas o que torna essas estrelas tão gigantescas? Como elas surgem? E mais importante, o que acontece quando elas chegam ao fim? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir verdades sobre o universo que poucas pessoas conhecem. Vamos explorar fatos fascinantes sobre o universo e o sistema solar, desvendar curiosidades sobre o espaço e mergulhar na grandeza de estrelas que desafiam os limites da física. Se você acha que já viu de tudo quando se trata do cosmos, prepare-se para expandir sua percepção de uma maneira que nunca imaginou. O universo é uma vitrine de grandezas que desafiam qualquer lógica humana. Para ter uma noção real do tamanho das estrelas, primeiro precisamos olhar para algo mais próximo de nós: os planetas. Júpiter, por exemplo, já é um colosso impressionante, sendo 11 vezes maior que a Terra em diâmetro e possuindo uma massa 317 vezes superior. Mas, apesar desse tamanho intimidador, quando comparado às estrelas, Júpiter não passa de um pequeno detalhe cósmico. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de gude, Júpiter seria uma melancia, e ainda assim, estaria longe de se destacar na escala universal. Agora, olhemos para o Sol, que é, sem dúvidas, o senhor absoluto do nosso sistema solar. Ele detém 99,86% de toda a massa da região, o que faz parecer que nenhum outro objeto por aqui pode competir com sua imponência. Mas quando expandimos nosso olhar para além do sistema solar, percebemos o quão modesto ele realmente é. Existem estrelas que brilham milhares de vezes mais forte e possuem uma escala de tamanho que desafia qualquer referência que conhecemos. Em um palco tão vasto quanto o universo, tudo depende do que escolhemos como referência. Se já é difícil conceber o tamanho do Sol, as coisas ficam ainda mais surpreendentes quando entramos no reino das estrelas anãs marrons e vermelhas. Algumas são tão pequenas e frias que mal conseguem manter a fusão nuclear funcionando, enquanto outras podem queimar de forma estável por trilhões de anos. O universo está repleto de astros que desafiam nossas expectativas, e cada nova descoberta nos lembra de que estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento cósmico. O Sol pode parecer uma estrela comum, mas não se deixe enganar pela familiaridade. Ele é um verdadeiro titã dentro do nosso sistema, detendo sozinho 99,86% de toda a massa ao redor. Isso significa que, se pegássemos todos os planetas, luas, asteroides e cometas juntos, eles ainda seriam insignificantes perto da grandiosidade do Sol. Essa estrela, como todas da sequência principal, brilha graças à fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio colidem e se transformam em hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. É essa reação constante que garante o calor e a luz que tornam a vida na Terra possível. Mas o Sol está longe de ser a estrela mais brilhante da vizinhança cósmica. Pegue Sirius, por exemplo, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Ela é 25 vezes mais luminosa que o Sol e queima seu combustível de forma muito mais intensa.
Enquanto nosso astro-rei tem uma expectativa de vida de aproximadamente 10 bilhões de anos, estrelas como Sírius vivem rápido e morrem jovens. Esse é o preço da grandiosidade. Quanto maior e mais brilhante a estrela, mais curta é sua existência. Assim, enquanto o Sol ainda terá bilhões de anos de estabilidade pela frente, outras estrelas já estão chegando ao fim de seus ciclos. Agora estamos entrando no território das estrelas verdadeiramente monstruosas. Se o Sol já parece imenso, imagine uma estrela com 10 vezes sua massa e milhares de vezes seu brilho. Esse é o caso de Beta Centauri, um sistema estelar que abriga estrelas supermassivas. Diferente do nosso astro-rei, que queima seu combustível de maneira controlada, essas gigantes vivem em um ritmo acelerado e intenso. Sua energia é tamanha que sua vida útil não passa de alguns milhões de anos, um piscar de olhos na escala cósmica. Enquanto o Sol segue um ciclo de longa duração, essas estrelas vivem rápido e morrem de forma espetacular. Mas quando falamos de extremos, uma das estrelas mais colossais já descobertas é a R136A1. Ela não só tem mais de 300 vezes a massa do Sol, como também brilha impressionantes 9 milhões de vezes mais forte. Para se ter uma ideia do que isso significa, se a R136A1 estivesse no lugar do nosso Sol, a Terra seria completamente inabitável, queimada por uma radiação inimaginável. Essas estrelas desafiam tudo o que se acreditava ser possível, chegando perto do limite do que a própria física permite em termos de tamanho e temperatura. Ainda assim, por mais impressionantes que sejam, até mesmo as supermassivas não são as maiores estruturas individuais do universo. Acima delas, em um nível quase inconcebível, estão as hipergigantes, monstros cósmicos tão imensos que poderiam engolir planetas inteiros e ainda sobraria espaço. Agora, estamos falando de estrelas que redefinem completamente nossa noção de escala. Se as estrelas supermassivas já desafiam qualquer noção de grandeza, as hipergigantes elevam essa escala a um nível absurdo. Algumas dessas estrelas são tão colossais que poderiam engolir a órbita de Júpiter com facilidade. Um exemplo impressionante é a Estrela da Pistola, que brilha com uma intensidade equivalente a 10 milhões de sóis. Para efeito de comparação, se essa estrela estivesse no lugar do nosso Sol, sua luz seria tão intensa que a noite na Terra simplesmente deixaria de existir. Mas a real definição de imensidão cósmica vai além da luminosidade. O verdadeiro choque vem ao observar o tamanho dessas gigantes. Entre as maiores já descobertas está a Rho Cassiopeiae, uma hipergigante amarela em fase avançada de evolução. Seu volume é tão vasto que, se colocada no centro do Sistema Solar, ultrapassaria a órbita de Marte. Mas nenhuma se compara à colossal Stephenson 2D18, a maior estrela conhecida até o momento. Seu diâmetro estimado é 2.150 vezes maior que o do Sol, o suficiente para englobar completamente a órbita de Saturno. Para colocar isso em perspectiva, uma viagem ao redor dessa estrela na velocidade da luz levaria cerca de 8 horas, enquanto a luz leva pouco mais de 8 minutos para sair do Sol e chegar à Terra. Porém, apesar de seu tamanho impressionante, essas estrelas não são eternas. Elas vivem de forma instável, queimando seu combustível rapidamente até atingirem um destino inevitável, a explosão em uma supernova. Esse é o fim grandioso das hipergigantes, mas também o começo de algo ainda maior. O universo recicla sua matéria, e dos restos dessas estrelas nascem novas gerações, mantendo o ciclo cósmico em constante transformação. Nada no universo dura para sempre, e com as estrelas não é diferente. As hipergigantes, depois de viverem intensamente por milhões de anos,
chegam ao seu destino final em uma das explosões mais espetaculares do cosmos, a supernova. Esse evento cataclísmico libera uma energia absurda, ofuscando por um breve período até mesmo galáxias inteiras. Mas não é apenas um espetáculo de destruição, é também um ato de renovação. O ferro presente no nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, até mesmo o ouro e a prata que usamos em joias, tudo isso foi forjado no coração dessas estrelas e espalhado pelo universo em suas mortes explosivas. E para algumas delas, o final é ainda mais dramático. Dependendo de sua massa, uma estrela pode deixar para trás um núcleo incrivelmente denso, formando uma estrela de nêutrons, um objeto tão compacto que uma única colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Mas se a estrela for grande o suficiente, sua gravidade pode se tornar imbatível, colapsando-a completamente em um buraco negro. Esse é o destino final de algumas das maiores estrelas do universo. Elas se tornam entidades que desafiam a própria física, sugando tudo ao seu redor, incluindo a luz, e se tornando portais cósmicos para o desconhecido. Por mais destrutivo que esse processo pareça, ele é fundamental para a continuidade do universo. Os átomos espalhados por essas explosões eventualmente se juntam para formar novas estrelas, novos planetas e, quem sabe, até novas formas de vida. O universo se recicla, e cada partícula de matéria que compõe nosso corpo já foi parte de algo muito maior no passado. Mas será que existe um limite para o tamanho das estrelas? Qual seria a maior de todas? Esse é o tipo de pergunta que nos leva ainda mais fundo na exploração dos mistérios cósmicos. O universo não para de nos surpreender. A cada nova descoberta, percebemos que nossa visão sobre o cosmos ainda é limitada. Saber que existem estrelas tão colossais que poderiam engolir Saturno, ou que algumas brilham milhões de vezes mais que o Sol, nos faz questionar: o que mais está lá fora, esperando para ser descoberto? Se tudo o que você aprendeu aqui já parece impressionante, imagine o que ainda não sabemos. Será que existem estrelas ainda maiores do que as que conhecemos? Ou fenômenos tão absurdos que desafiam todas as leis da física que seguimos hoje? Agora, pense nisso. Tudo o que compõe nosso planeta, nosso corpo e até o oxigênio que respiramos veio do interior de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Você, literalmente, é feito de poeira estelar. Isso não te faz enxergar a vida de uma maneira diferente? Se somos parte desse ciclo cósmico gigantesco, por que continuar vivendo sem explorar, sem aprender mais, sem expandir seus horizontes? O universo está lá, esperando para ser compreendido. E a pergunta é: você vai continuar ignorando tudo isso, ou vai mergulhar de vez nessa jornada de conhecimento? Se essa exploração te deixou tão fascinado quanto deveria, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai continuar descobrindo curiosidades fascinantes sobre o espaço, verdades sobre o universo e muito mais. E aí, pronto para ir ainda mais longe nessa jornada cósmica?